Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Dessa vez um tema bastante esperado aí por vocês, né, que é o tema dos temperamentos. Né, eu me recordo quando a gente tinha trazido pela primeira vez esse tema aqui na Patronos, né, a gente publicou alguns carrosséis assim mostrando um pouco dessa caminhada espiritual de cada temperamento. E foram posts que tiveram bastante engajamento, eu vi que vocês gostaram bastante. Então eu fiquei bem ansioso para trazer um conteúdo um pouquinho mais aprofundado sobre esse tema para vocês. E estou muito feliz que esse dia chegou, né? Então, boa noite aí para todo mundo que está chegando, né? Já mandaram aqui de Brasília. Opa, salve aí o pessoal de Brasília. Boa noite, salve Maria. E, bom, explicando aqui qual que é o propósito dessa live, eu imagino que vocês já devem estar vendo aí no título, né? Acho que ele está aparecendo ali em cima. A proposta aqui dessa live, né, é uma aula que eu vou transmitir aqui para vocês para mostrar como que é o combate espiritual de cada temperamento, né? Ou seja, como que é essa jornada, né? Qual que é o caminho que cada temperamento, né, vai seguir por tendência, claro. A vida espiritual de cada um tem suas particularidades, mas se a gente for ver os temperamentos, a gente consegue enxergar que cada um deles tem como se fosse um caminho próprio. Por quê? Porque cada um dos temperamentos tem um defeito que é mais ressaltado, tem qualidades que podem ser exploradas. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Traçar um pouquinho desse caminho espiritual de cada um dos temperamentos. E olha, eu vou até confessar uma coisa para vocês, eu comentei isso, né? Imagino que o pessoal que está entrando tem entrado no grupo aqui que a gente preparou para os avisos dessa live. Eu até confessei ali que quando eu estava escrevendo o roteiro, né? Eu sentei para escrever o roteiro essa semana, eu me arrependi de ter feito isso só numa aula, né? Porque saiu muito conteúdo, né? O meu roteiro, que para live costuma ser 1, 2 páginas, ficou com, deixa eu ver aqui, nossa, acho que ficou com 5 páginas, assim, então é muito conteúdo, vou ter que me esforçar para colocar tudo isso em uma aula, não sei se vou conseguir tudo isso em 1 hora, mas vai ser melhor para vocês, porque conteúdo é o que não falta sobre esse tema. Então, para a gente poder já começar, né, vamos começar rapidinho com uma oração, né, já que a gente vai falar de vida espiritual. Sempre bom iniciar pedindo o auxílio do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruistes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito bem, né? Como eu falei, propósito aqui dessa live, a gente vai tratar dos temperamentos, qual é a caminhada espiritual dos temperamentos, mas eu quero antes dar uma nivelada, né, no pessoal, né? Tem bastante gente aqui entrando nessa live, então eu quero nivelar um pouco para que todo mundo entenda do que eu estou falando, né? Eu sei que é um tema que aparece bastante aí no meio católico, mas é bom dar uma explicada, tanto para quem não conhece, para quem não, às vezes conhece, mas não sabe exatamente como é que funciona, quanto também para a gente conseguir, de repente, para quem já sabe, ver, compreender melhor os fundamentos, para ter uma compreensão um pouquinho mais aprofundada, tá ok? Perguntaram ali, vai ficar salvo durante o final de semana ali para vocês assistirem depois. Então, começando, por que falar de temperamentos? Né? Essa é a grande questão, né? Tem muita gente que critica um pouco, né? Diz que é astrologia católica, né? Porque, de fato, eu vejo que muitas pessoas, elas usam o temperamento como muletas, né? Quer dizer, eu sou colérico, então é por isso que eu não consigo fazer isso. Não, eu sou sanguíneo, é por isso que eu não tenho constância.
eu sou melancólico, é por isso que eu não consigo, eu não consigo vencer a tristeza, a essas dificuldades de aridez espiritual. Tem muita gente que acaba se ancorando nessas muletas de temperamento para justificar os próprios erros. Então, muitas pessoas olhando isso acabam dizendo: nossa, temperamento é uma coisa que é só para muleta, não serve para nada, vamos focar aqui nas virtudes, na oração, e é isso aí. Só que não é bem assim, né? O fato das pessoas falarem dos temperamentos, né, usarem os temperamentos de uma forma errada, não significa que aquilo não tem utilidade. Pelo contrário, você vai ver que tem santos, tem teólogos renomados que tratam desse tema quando vão falar da vida espiritual, porque de fato tem consequências muito importantes para a vida espiritual de cada um, né? Você vai ver uma pessoa de temperamento melancólico com uma pessoa de temperamento sanguíneo. Um diretor espiritual, ele costuma levar isso em consideração. Opa, ele é uma pessoa melancólica, então eu não posso tratar ele dessa forma, não posso dar comandos para ele dessa forma. Diferente de um sanguíneo, que eu tenho que ser um pouquinho mais duro ali para ele permanecer na constância que eu quero que ele esteja. Então, é muito comum na vida espiritual, comum ali no ensinamento dos teólogos, dos santos, essas diferenças de temperamentos. Perguntaram qual que é o seu temperamento. Boa pergunta, vamos ver se vocês acertam aí. Coloca nos comentários qual temperamento vocês acham que eu sou, que depois no final eu vou contar. Mas enfim, então vamos tentar compreender, né, o que os santos, o que os teólogos identificavam nos temperamentos de tão importante. E aí que vem, primeiro, para a gente compreender quais são os temperamentos, o que é os temperamentos, né, de onde que surgiu isso daí. Muita gente falando que eu sou sanguíneo, vamos lá. Da onde que surgiu essa ideia dos temperamentos? Isso aí surgiu lá na Grécia Antiga, né, Hipócrates, que era, né, um médico lá da Grécia Antiga, ele tinha toda uma teoria, né, relacionando os 4 elementos, né, terra, fogo, ar, água, aos líquidos corporais, e ele criou uma teoria ali de que, dependendo da prevalência de determinados líquidos corporais, isso vai determinar um pouco do temperamento da pessoa, de como que a pessoa reage a determinadas circunstâncias. Hoje não é bem assim que funciona, né? Essa questão médica, essa questão científica ali da coisa já foi superada, porém o fenômeno ali prevalece, certo? A realidade que a gente observa é que tem pessoas que, diante de determinadas situações, diante de determinados estímulos, reagem de formas completamente distintas. Né? Se você pegar de repente uma provocação, né? Esse é até um bom exemplo aqui para você descobrir o seu próprio temperamento. Como que você reage diante de uma provocação? Né? Sei lá, pode ser uma briga no trânsito, né? Pode ser uma pessoa ali que gosta de te provocar, que às vezes te enche o saco um pouco. Como que você reage a isso? Você vai ver que tem pessoas que reagem imediatamente. Vão lá e dão uma resposta à altura, ou brigam, ou às vezes dão risada, né? Depende um pouco da pessoa, se ela vai levar isso pro bem ou pro mal, mas é uma pessoa que reage na hora. E tem aquelas pessoas que se retraem, né? Ou se retraem, ou simplesmente não reagem, assim, não deu bola. A gente vê isso, assim, só de falar esse exemplo, você já deve ter pensado em pessoas que reagem de um e tal jeito. Isso como que cria uma divisão, certo? Opa, tem pessoas que reagem rapidamente, tem pessoas que não reagem rapidamente. Então, essa divisão é o que vai vai definir um dos espectros dos temperamentos. O espectro que a gente chama de quente, que são esses que reagem rapidamente, e o espectro frio, daqueles que não reagem rapidamente. Aí, uma outra situação. Passa um dia, uma semana, um mês,
E aquele evento, aquela provocação, ela ficou guardada ou esqueci já, tô de boa? A gente também nota que tem pessoas que guardam aquilo, guardam rancor, guardam um sentimento amargo, né? Uma coisa que parece que tocou numa ferida. E tem pessoas que esquecem, ou realmente esquecem de tudo, nem lembram o que aconteceu, ou lembra assim, mas tô nem aí pra isso, né? Já passou. Isso vai definir um outro espectro, né? A gente definiu primeiro o espectro cima-baixo, quente e frio, e esse fator temporal, né, se aquela reação ficou guardada, é o que vai definir um outro espectro, digamos, esquerda e direita. Né? Aqui tá espelhada a minha imagem para vocês, mas dá para compreender que de um lado tem aqueles que guardam, que ali fica guardado ali e vai como que formando o caráter da pessoa, essas memórias, esses estímulos, e tem outras pessoas que já esqueceram, aquilo ali nem tem tanta importância para elas. Aí sim a gente define o espectro seco e o espectro úmido. O seco daqueles que guardam e o úmido daqueles que nem se lembram mais, não tem tanta importância assim. Esses nomes quente, seco, úmido, não vai dar para entrar aqui em detalhes porque isso tem a ver com a simbologia da coisa. Né? Lembra que eu falei dos quatro elementos? Tem uma correlação entre cada temperamento, mas para a gente entrar logo na questão da vida espiritual, eu não vou entrar em detalhes aqui. Se vocês quiserem, depois eu posso até produzir um conteúdo sobre isso. Né? Se vocês estiverem interessados, mandem ali na caixinha. Mas vamos tentar ir direto ali para a questão da vida espiritual, passar rápido por essa explicação básica. Mas enfim, só dessa questão talvez você já identifique. Né? Quando você é provocado, você reage rápido ou devagar? E passa um tempo, dias, semanas, meses, você guarda aquilo vai te remoendo ou você esquece, não tem tanta importância. Isso enquanto tendência, tá? Porque, claro que depende da provocação, se é uma coisa muito forte, não interessa se você é sanguíneo, que é caracterizado por esquecer as coisas, você vai guardar. Então, é mais por tendência, certo? O que você observa como tendência? Então, a gente definiu esses quatro espectros, e aí que são os nomes, né? Aqueles quentes, aqueles que reagem rápido, que estão aqui em cima, são ou coléricos ou sanguíneos. Aqueles que demoram para reagir ou não reagem são os fleumáticos e melancólicos. Agora, no outro espectro, né, dos secos e úmidos, os secos são aqueles que guardam, são ou coléricos ou melancólicos. Então, você já viu que o colérico e o melancólico eles estão do mesmo lado, apesar de estarem separados por outro espectro. E dos úmidos, você tem o sanguíneo e o fleumático. Então eles também estão ligados por esse espectro, mas separados do outro. Enquanto você tem opostos que não tem nenhuma semelhança nesse sentido, sanguíneo e melancólico, eles são totalmente o oposto, e fleumático e colérico também são totalmente o oposto. Então, recordando, né? Colérico é aquele que reage rápido e guarda aquilo. Ele reage, ele briga, ele discute e aquilo ali fica com ele. E vai formando o caráter dele. Sanguíneo é aquele que reage rápido também. Mas passou um tempo já esqueceu, já voltou ao normal. Não fez tanta diferença para formar o caráter dele. Fleumático é aquele que não reage rápido, às vezes nem reage, é mais normal que nem reage, e não guarda. Então é uma pessoa bem tranquila, bem suave, assim, aquela pessoa bem de boa, né? É isso que define o fleumático. Enquanto o melancólico já ele não reage rápido, mas ele guarda. Aquilo guarda ali, fica como uma ferida ali no coração dele, ele vai remoendo e aquilo vai formando o caráter dele. Esses são os 4 temperamentos. Então, se você tinha alguma dúvida de qual era o seu temperamento, ou não sabia,
Tenta se identificar dessa situação, né, de uma provocação. Reage rápido? Não. Guarda ou não guarda, certo? Aí a gente já define os temperamentos. Essa é uma, digamos, sair correndo aqui para explicar tudo isso, para a gente poder entrar logo na questão da vida espiritual. Eu já vi muitos sanguíneos aqui comentando. É normal o sanguíneo, tá? É normal o sanguíneo comentar, porque o sanguíneo é a pessoa que mais gosta de se manifestar exteriormente, né? Já vamos entrar aqui em cada um dos temperamentos. Na verdade, agora, né? Porque vamos entrar já direto para compreender o colérico, né? Então, se você ainda ficou com dúvida de qual que é o seu temperamento, tenta prestar atenção aqui, né? Para ver se descrevendo ali as características de cada um dos temperamentos, você já consegue se identificar. Bom, agora surgindo bastante colérico aqui, né? Bem na hora que eu vou falar dos coléricos. Porque sim, eu vou começar com eles, porque se eu demorar muito, eles brigam comigo, né? Então, vamos começar com os coléricos. Quem que é o colérico, né? Voltando à explicação, ele é quente e seco. Quente porque reage rápido, seco porque guarda. Então, ele é... Para ele reagir rápido e aquilo ali continuar tendo influência nele, ele continuar gastando energia com aquilo, ele tem que ser, o colérico, ele tem que ser uma pessoa cheia de energia. Assim, uma pessoa muito forte, muito presente, muito viva, muito, às vezes, brava, porque é muita energia que essa pessoa tem. E ela tem que gastar essa energia. E por isso que nas situações do dia a dia, ela já reage rápido, ela já dá ali uma descarga de energia, e mesmo internamente ela tem uma vida interior muito forte, porque aqueles acontecimentos eles vão forjando o caráter da pessoa colérica. Então, quais são as principais características assim, de um colérico, né? O que marca um colérico? Eu digo que o principal assim, que marca um colérico é que ele é uma pessoa que persegue um objetivo. É uma pessoa que tem objetivo e não descansa enquanto não atingir esse objetivo. E claro, se Deus preparou os coléricos para um objetivo, por isso que ele deu muita energia para os coléricos perseguirem esse objetivo até o fim. Então eles têm isso muito forte no jeito de ser. Eles também, né, são pessoas muito enérgicas, né? Então você dificilmente vai ver um colérico assim, com aquele aspecto cansado, a não ser que de fato esteja muito esgotado. Mas é difícil você ver um colérico no dia a dia com aquele aspecto tranquilo, calmo, falando devagar, se mexendo devagar. Não, o colérico ele é ágil, né? Quer fazer as coisas para cumprir aquele objetivo, cumprir o que ele tá na cabeça. E até por conta disso, né, vamos tratar um pouco das qualidades do colérico. Por quê? Por ele ser uma pessoa muito enérgica, por ele ter em mente o objetivo, ele é uma pessoa de muita atividade, né? Ele realmente não tem dificuldade para agir, né? Agir é com o colérico mesmo. Ele é uma pessoa ativa, muito ativa. Então, para obras de apostolado, assim, o colérico é top. O colérico é o cara para obras de apostolado. E também, como ele está em busca desse objetivo, ele quer dispor os meios da melhor forma possível para atingir esse objetivo. Por isso ele é um grande líder. É uma pessoa de muita liderança que sabe comandar os outros temperamentos para direcionar eles para o que eles devem fazer para que aquele objetivo seja alcançado. Então são pessoas de muita liderança, né? Pessoas que realmente inspiram, né, os outros temperamentos por essa força de vontade, por essa presença. Também, por conta disso, né, uma virtude que é muito comum dos coléricos é a magnanimidade, ou seja, de querer coisas grandes, querer realizar grandes obras, realizar obras valiosas, grandiosas. Isso é próprio dos coléricos. E também muita concentração, né, muito focados, né, de novo, foco no objetivo. Essa é a chave do colérico. Objetivos, são pessoas focadas.
e por isso são constantes, sabem ser constantes, né? Não tem tanta dificuldade como o sanguíneo, por exemplo, para fazer as mesmas coisas, repetir as mesmas coisas para atingir um objetivo, porque ele tá olhando no longo prazo ali, né? Ele quer chegar naquele, cumprir essa missão, né? O colérico está numa missão. Então você vê que é um temperamento assim, naturalmente falando, né? Pensando só nas qualidades, até o padre Paulo Ricardo fala isso do colérico. Se a gente eliminasse os defeitos de cada um, o colérico ele seria o melhor temperamento, porque ele é o temperamento que tem mais energia. Ele é o melhor, né? Como se fosse um carro, assim, ele é o carro com o melhor motor e com o motor que dura mais. Nossa, é o melhor carro de todos. Mas qual que é o problema? De que adianta se você tem um carro com o melhor motor, que dura sempre, se você vai com ele direto para a parede? O grande problema do colérico é que o objetivo precisa ser o objetivo certo. Porque muitas vezes ele vai estar sendo levado para um objetivo egoísta. Por, às vezes, querer muito sucesso na carreira, né? Querer dinheiro, fama. Ele vai colocar esse objetivo em coisas mundanas. Então esse é o problema do colérico. É saber colocar o objetivo certo. Por isso que toda essa força, toda essa energia, se ela não for canalizada para o objetivo certo, vai levar o colérico para a perdição. Então, quais são os principais defeitos do colérico, né, que vão acabar dificultando esse para ele chegar no objetivo certo, né? Primeiro de todos, né, tem 3 aqui que se destacam. Primeiro de todos é o orgulho. Por ser uma pessoa muito enérgica, por ser uma pessoa que está ali sempre fazendo as coisas, de muita atividade, vê que está realizando as coisas, ela é uma pessoa que acaba tendendo para um certo orgulho, que olha para si mesma com uma certa soberba, né? Começa a se olhar como superior aos outros. Porque, como eu falei, até parece que ele tem motivo para isso, né? Porque é uma pessoa de mais energia, consegue fazer mais as coisas. Só que se ela, não basta o fazer as coisas, você tem que fazer as coisas certas. E é isso que o colérico tem, às vezes, dificuldade de compreender. E por conta desse orgulho, ele não só se julga melhor do que ele é, como ele é uma pessoa que tende a uma certa teimosia, né? Então ele tem muita dificuldade para receber ordens, né? Para adotar um ponto de vista que não seja o dele, né? Então só confia em si mesmo, né? Muito mandão, só gosta de dar ordens. Então ele tem que superar esses defeitos para poder levar esse temperamento para a santidade. Outro defeito é a ira. Por quê? Porque o colérico ele mexe muito com o apetite irascível. O que é o apetite irascível? Um pouquinho de explicação aqui. Existe o apetite irascível e o concupiscível. Por quê? Nós, seres humanos, perseguimos um bem, certo? A gente quer ter bens. A gente age em busca de bens. Existem bens que estão na palma da nossa mão, que é só a gente erguer o braço e pegar. E esse é o problema ali do apetite concupiscível, porque nem sempre o que está na nossa frente é o que a gente precisa. Então, às vezes, uma comida ali que vai nos tentar para a gula, ou às vezes um pecado contra a castidade, toca nesse apetite concupiscível, né, que são bens próximos. Perguntaram ali um santo colérico. A gente já vai entrar nos exemplos que vocês podem seguir, tá? Mas já acertaram aí nos comentários quem que é um santo colérico. Mas enfim, esse é o apetite concupiscível. O colérico ele não é tanto tentado nesse. Ele é mais tentado no apetite irascível, que diz respeito aos bens que estão longe, aos bens difíceis, aos bens que precisam de um esforço para atingir. Por quê? Porque se ele não atinge, aí ele é dominado pela ira. O apetite irascível leva à ira, que é quando você não obtém
esse apetite, esse objeto do seu apetite, que é normalmente esses objetivos que eu comentei ali, esses objetivos errados, né? Fama profissional, riquezas, honras, quando você não obtém ou quando você vê algo que parece que está te atrapalhando, você quer derrubar logo esse obstáculo, e isso te deixa irado. Se tem alguma pessoa que não está fazendo o que você quer, que não está agindo do jeito que você acha que ela deve agir, isso está na tua cabeça te impedindo de atingir aquele objetivo. Então eu tenho que tirar essa pessoa, eu tenho que brigar com essa pessoa para fazer ela acordar, não sei o quê. Então, o colérico tem esse problema da ira. E por fim, né, como consequência desses outros, ele também é um pouco insensível, porque ele olha muito para si mesmo, né? Então, ele não tá muito aí com o problema dos outros, porque ele tá focado no objetivo dele, no problema dele. Claro que o colérico, o virtuoso, às vezes ele coloca dentro desse objetivo que ele persegue, por exemplo, o bem da família. Então, colocando no bem da família, ele consegue incluir os demais no objetivo dele, e ele vira uma pessoa extremamente zelosa com os outros, né? Que quer cuidar dos outros. Mas também, às vezes, na cabeça dele, é curioso como funciona. Na cabeça dele, a pessoa que ele está cuidando não está se ajudando a ser cuidada, daí vai lá e briga. Não, você tem que fazer isso, porque senão você vai ficar doente, não sei o quê. Então, volta aí a questão da irascibilidade. Perguntaram aqui, uma pessoa pode ter 2 temperamentos? Então, é uma discussão, né, que existe sobre temperamentos. Eu vejo que claramente todo mundo tende para um como principal, mas existem temperamentos mistos, assim, né, que você tem um como principal, mas tem um pouco do outro. Mas assim, é uma discussão um pouquinho mais complexa que eu não quero entrar aqui, mas em suma, é possível sim, mas eu entendo que sempre um vai prevalecer, tá? Enfim, esse é o colérico, esses são os defeitos do colérico. O que ele tem que fazer, então, para se educar, para melhorar esse temperamento? Como eu falei, colocar o objetivo certo. O objetivo não tem que ser honra, não tem que ser sucesso profissional, não tem que ser essas coisas aqui do mundo. O objetivo do colérico tem que ser o céu. Isso já vai corrigir muito do colérico, porque colocar o objetivo certo para ele. E sabendo que o objetivo dele é o céu, ele tem que se convencer de que sozinho ele não vai conseguir. O colérico, ele tem essa tendência de achar que ele vai conseguir, né? Sou eu, depende de mim, é isso aí, vamos lá. Para chegar no céu não depende só de nós. Depende, na verdade, praticamente unicamente de Deus. Ele, claro, deixa uma parcela ali com a gente, mas é principalmente de Deus. Então, o colérico ele tem que se humilhar e reconhecer que ele só vai atingir o objetivo dele se ele deixar Deus agir nele. Essa é a grande dificuldade do colérico. Reconhecer que não é ele que vai lá subir as escadas do céu. Não, é Deus que vai conduzir ele até lá. Ele tem que ser dócil, tem que ser humilde. E aí já falando das virtudes que ele tem que cultivar. A primeira deles é a humildade. Então, as virtudes já diretamente opostas aos defeitos. Então, para combater o orgulho dele, tem que cultivar a humildade. Para combater a ira, tem que cultivar a mansidão, né? Ser manso com os outros, manso e humilde de coração, como Jesus Cristo falou. E para combater a insensibilidade, cultivar a caridade fraterna, né? Para pensar nos outros, colocar os outros em primeiro lugar. Esse é o colérico. E qual santo que você deve ter como objetivo, né? Você que é colérico, como modelo? O principal deles, né? Apóstolo São Paulo. Só ler os Atos dos Apóstolos você já vê que é um colérico. Não é possível fazer tudo o que ele fez sem ser um colérico. É impressionante, né? A força, a energia de São Paulo, né? Que tinha acabado de quase morrer ali, ser preso lá e daí sai e já vai pregar. É uma pessoa de muita energia. Então, é uma pessoa em quem o colérico pode se inspirar, né? Outros também que a gente listou aqui, né? Santo Inácio de Loyola, colérico. São Francisco de Sales, né? A questão da ira, ele tem um exemplo bem curioso, né? Que ele era uma pessoa, assim, que tinha bastante dificuldade com a ira,
né? Então, quando ele, quando ele se sentir irado, vocês foram ver na cadeira dele, na mesa dele, embaixo tava tudo arranhado, assim, porque ele segurava a ira dele arranhando a mesa de madeira para ele não demonstrar ira. Depois, logicamente, conseguiu viver essa virtude. Então, esse é o colérico, né? Então agora vamos pro sanguíneo, né? Quem aí já se identificou como colérico ou já, né, achava que era outro temperamento? Já vi comentário ali, nossa, achei que era melancólico, agora sou colérico. Essa é a vida espiritual do colérico. Esse é o combate espiritual. Agora, como que a gente vai viver essas virtudes, combater esses defeitos? Nessa parte prática, daí eu vou tratar no final da live, mas vou primeiro tratar de todos os temperamentos. Então, segura aí só um pouquinho. O quanto as questões psicológicas da pessoa podem influenciar no temperamento? Muita coisa. Que nem eu falei no começo da live. Temperamento é tendência, né? Nossa constituição fisiológica. Então, vamos imaginar o homem como sendo construído por diversas camadas. O temperamento é como se fosse a primeira camada dele, né? Das primeiras tendências dele. Mas muita coisa vai se sedimentando em cima, né? Como as experiências, as circunstâncias, as ideias. Enfim, muita coisa vai sendo construída em cima do temperamento que vai fazer com que o temperamento acabe mudando, acabe levando a pessoa para outros caminhos. A tendência ainda está ali, mas não quer dizer que a pessoa vai necessariamente agir assim, né? Então a questão psicológica assim, ela influencia bastante, né? A educação da pessoa, tudo isso pode acabar influenciando na mudança de comportamento. Agora perguntaram aqui se a pessoa pode mudar de temperamento com o passar do tempo. Isso não. O temperamento você nasceu com ele, você vai morrer com ele. O que pode mudar é o seu comportamento. É como você reage em relação às tendências do teu temperamento, mas nasceu colérico é colérico até o fim, não adianta. Então, vamos lá para o sanguíneo. Quem que é o sanguíneo? Né? Voltando para o espectro, o sanguíneo também é quente, também reage rápido, mas ele é úmido, ou seja, aquele ali não fica, não perdura, aquela reação não fica guardada com ele. Ele só age ali e depois esquece, volta ao normal. Né? Uma pessoa, muita gente acha que colérico é a pessoa brava, se a pessoa ficou brava ela é colérica. Gente, sanguíneo também é muito bravo, tá? A diferença é que o sanguíneo não guarda, o colérico guarda. Mas na hora ali da irritação, o sanguíneo também manda ver. Não tem nada a ver essa diferença. O sanguíneo também é de ficar irritado, também é de brigar, não tem nenhuma diferença. A questão é o que ele faz depois disso, né? Se aquilo fica guardado com ele. Então o sanguíneo ele reage rápido. Porém, por não guardar, o que acontece? O sanguíneo ele tem uma vida muito exterior. Então ele se manifesta, né? Toda a vida do sanguíneo ela é manifestada exteriormente. Né? Então essa falta de um interior, vamos pensar aqui, né? Uma linha dividindo o exterior e o interior. O interior do... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. O interior do sanguíneo, ele guarda bem pouquinho. Mas toda característica, tudo que o sanguíneo ele mostra pra você. Então, ele é uma pessoa que, assim, é muito difícil de não conhecer o sanguíneo. Porque ele mostra pra você, ele faz questão de falar pra você, e nas conversas ele tá ali falando. Né? Acabou de entrar um amigo meu que é sanguíneo, vai se identificar aqui. Porque ele é uma pessoa exterior, ele gosta de mostrar quem ele é para as outras pessoas. Então a vivência dele é toda exterior. Por quê? Justamente por essa explicação. Ele reage rápido, mas não guarda. Aquilo ali tá só para fora. Ele só joga para fora e acabou. Então, o que é uma pessoa sanguínea? É uma pessoa muito espontânea. Uma pessoa que, assim... Isso tem até um pouco de dificuldade, assim, para pensar antes de falar. Porque ele é uma pessoa muito espontânea. Né? Então, como ele reage rápido, o que aconteceu ele já falou. E, às vezes depois se arrepende, assim, mas... Porque ele vive para fora.
digamos assim. E isso traz muitas qualidades para ele, né? Porque ele é uma pessoa muito amável, assim. A gente gosta de conhecer as pessoas. Então ele é a pessoa que mostra a alma dele com a maior clareza para você. E as pessoas sanguíneas que são bondosas, né, as pessoas sanguíneas do bem, você acaba se afeiçoando muito a elas, porque ela mostra tudo que tem na alma dela para você. Né? Ela não esconde nada. Né? Então, são pessoas muito agradáveis, né, de conversar normalmente. Claro, existem aquelas que são meio inconvenientes, assim, vai de pessoa para pessoa, mas no geral o sanguíneo é mais fácil de ser uma pessoa agradável, uma pessoa legal de conviver, né, que alegra o ambiente, uma pessoa alegre. Né? De novo, ela está mostrando a alma dela para você. Né? Ela não esconde a alma dela para você. Então, ela está ali querendo mostrar a beleza que tem guardada ali na alma dela para todo mundo que está em volta. Então, uma pessoa doce, uma pessoa otimista, né? Uma pessoa que costuma olhar as coisas de uma forma positiva, né? Que gosta de observar as coisas bonitas da vida. Né? O sanguíneo, nossa, eu gosto de sanguíneo. Enfim, uma pessoa sensível também, né? Por ser essa pessoa muito exterior, né? Quando ela vê outra pessoa, às vezes demonstrando uma certa tristeza, ela já quer ir lá e tentar reanimar a pessoa, porque ela tá vivendo no exterior, a missão dela é para fora, digamos assim. Só que essa falta do interior acaba gerando também alguns defeitozinhos que ele precisa corrigir, como uma certa superficialidade. O sanguíneo, ele é o craque daquelas small talks. Não sei se vocês sabem o que é isso. Small talks é o termo em português é conversa fiada. É a pessoa que gosta de ficar falando coisa que não... só por conversar. Né? Ficar falando ali, você gosta de comer isso, o tempo, tá, não sei o quê. Conversa fiada. Porque ela gosta de estar ali só pelo prazer da conversa. Mas aquela conversa não leva a lugar nenhum. Então acaba sendo muitas vezes uma perda de tempo. E uma certa ociosidade naquela conversa. Né? Porque é uma pessoa, às vezes, superficial, que tem dificuldade para aprofundar as coisas. E isso gera também uma dificuldade intelectual no sanguíneo. Uma pessoa que, no geral, claro que existem sanguíneos inteligentes, etc. Mas é uma pessoa que normalmente tem dificuldade para penetrar nos assuntos, para estudar com profundidade, né? Para pensar em coisas muito teóricas. Por quê? Porque ela não consegue aprofundar. Ela está vendo coisas concretas ali. E por ser muito do exterior, ela acaba sendo muito mundana. Tem essa tendência de ser mundana. Por quê? Porque nela não ataca o apetite irascível, como no colérico, que tem um objetivo e se você está impedindo ele vai querer ir para cima de você. Não, o sanguíneo, o que pega ele é o apetite concupiscível. Porque como ele é muito do mundo, muito exterior, ele é muito levado para esses apetites da carne, né? Como a questão da comida, como também a questão da castidade. Né? Ele tem mais dificuldade com isso. Porque os prazeres exteriores, os prazeres imediatos, acabam levando ele. Porque ele tem, de novo, essa dificuldade de refletir, de aprofundar. Né? Ele quer o imediato. Então, se ele não vencer essas dificuldades, né, ele vai ter muita dificuldade de ter uma vida interior mesmo. Porque ele está muito exterior. Ele precisa ir para o interior porque, querendo ou não, Deus ele habita, né, se nós somos batizados, estamos em estado de graça, ele habita dentro de nós, dentro da nossa alma. Né? A inabitação da Santíssima Trindade está na nossa alma, ela habita na nossa alma. E para reconhecer essa presença, você precisa se interiorizar, e o sanguíneo tem essa dificuldade. Então, o que o sanguíneo precisa fazer? Primeiro, ele precisa refletir. Ele precisa parar. Ele precisa ter um momento para parar, refletir
e ficar vigilante. Né? Eu respondi uma caixinha esses dias, perguntaram como combater os defeitos do sanguíneo. Eu comentei, o sanguíneo ele precisa estar atento nas primeiras manifestações exteriores. Porque como a alma do sanguíneo você consegue enxergar ela toda no exterior, diferente do melancólico. O melancólico ele guarda tudo. Tudo que ele puder guardar para dentro dele, ele guarda. Então, as manifestações exteriores do melancólico são como que coisas que escaparam, assim, né? Às vezes faz uma careta, assim, né? O melancólico tem muito disso, porque ele não quer, ele quer guardar tudo para ele. Só que é tanta coisa que ele está guardando que às vezes transborda. O sanguíneo não. O sanguíneo, ele já mostra tudo. Ele não guarda nada. Então, é uma boa ocasião do sanguíneo observar essas manifestações exteriores, porque normalmente elas são gradativas. Então, ele vai observar o seguinte, que o sanguíneo, para ele perseguir um determinado prazer, ele tem toda uma gradação de atitudes. Então ele vai lá, ele olha, daí ele começa a às vezes conversar ali, se aproximar do objeto. Então tem toda uma série de manifestações exteriores para ele chegar para satisfazer aquele apetite sensível. Então o sanguíneo ele tem que estar atento nessas primeiras manifestações. Viu que aquele olhar está atraindo demais? Corta. Viu que aquele sentido ali tá te chamando muito, né? Às vezes o tato, o olhar, o ouvido. Viu que aquilo tá te atraindo demais? Corta na hora. Tenta identificar já, de uma vez, essas primeiras manifestações. Essa é a grande missão ali para a educação do sanguíneo mesmo. Então, quais virtudes que o sanguíneo tem que desenvolver? Claro, além dessa vigilância, ele também tem que não só cortar essas manifestações, mas também se educar para que você nunca chegue a dar passos a mais nessa gradação até o pecado. Então, por isso, o sanguíneo ele precisa de mortificação. A mortificação é muito importante para o sanguíneo. Mortificação quer dizer o quê? Os seus sentidos eles precisam ser educados. Então, você precisa ir lá e cortar na raiz. Né? Aquilo que Jesus falou, né? Se o teu olho te leva a pecar, joga o teu olho fora. Claro que não literalmente, mas o que ele quer dizer com isso? Né? Se o teu olho está te levando para pecar, corta aquele objeto. Ou seja, se é o teu celular que está te levando a pecar, você está vendo ali imagens, não sei o que, joga fora, exclui tua rede social. Corta na raiz. Isso é muito importante para o sanguíneo. Então, quais virtudes que o sanguíneo tem que desenvolver para combater aqueles defeitos? Né? O primeiro defeito é a superficialidade, então ele precisa desenvolver a virtude do recolhimento. Aprender a se recolher, aprender a olhar para o interior, a olhar para o fundo da alma, a refletir as próprias ações. Para combater a inconstância, né? Porque o sanguíneo ele também é muito exterior, ele é muito movido pela paixão do momento ali. Né? Então, eu tô empolgado. Nossa, sanguíneo... sanguíneo, prestador de serviço tem uma dificuldade. Porque ele vai lá e tá empolgado, não sei o que, de repente ele para de fazer as coisas. Daí não consegue cumprir no horário. Não consegue cumprir o combinado. O sanguíneo tem essa dificuldade mesmo. Porque ele é levado pela empolgação do começo, mas não pelo objetivo. Então, se acabou aquela empolgação, ele já para. Então, ele precisa combater essa inconstância com perseverança. Ele tem que aprender a perseverar, a colocar a finalidade da ação dele, porque ele está colocando a ação dele nas paixões imediatas. Ele tem que colocar aquilo ali no objetivo. Então, ele tem que aprender com o colérico, nesse sentido, de colocar a finalidade das ações dele em algo que vai além do sensível. Para combater uma certa temeridade, né? Porque por ser uma pessoa exterior, às vezes ele não reflete no que ele está fazendo, no que ele está falando. Ele vai lá e fala um negócio assim que não devia falar, porque não refletiu sobre isso. Então, para combater essa temeridade, ele precisa desenvolver prudência. Ou seja, aprender a refletir
antes de falar as coisas, antes de fazer as coisas, para observar, será que aquilo ali é o certo? Será que eu devo fazer isso mesmo? Então tem tudo isso daí. E para combater essa sensualidade eu não quero dizer simplesmente a questão sexual da coisa. Eu tô falando dos prazeres sensíveis, a comida entra aí também. Para combater essa sensualidade, ele precisa da temperança. Ou seja, aprender a temperar, a moderar essas paixões imediatas. Em quem que o sanguíneo pode se inspirar? Quem que é um modelo para o sanguíneo? Se São Paulo era o modelo para os coléricos, um modelo para o sanguíneo é São Pedro. São Pedro, nossa, você vê no Evangelho, você fala assim, meu Deus, ele é muito sanguíneo. Porque ele tá ali naquela empolgação, às vezes, com Jesus, assim, Jesus, eu vou morrer com você, e eu vou até a prisão, até a morte com você, porque eu te amo. Que ele tá ali movido por aquela paixão ali, nossa, eu amo Jesus. Aí deu a primeira tribulação ali, já negou Jesus 3 vezes. A primeira dificuldade, já andando sobre as águas, já caiu. Ele é sanguíneo, ele é muito sanguíneo. Tinha comentado no post nosso dos coléricos, São Pedro não é colérico? Não, ele é muito sanguíneo. E ele conseguiu vencer isso, né? A gente vê no Evangelho, que claro, antes da vinda do Espírito Santo, etc., a gente via muitos defeitos dos apóstolos, mas a gente vê como essa influência do Espírito Santo moveu São Pedro para ser o príncipe dos apóstolos, que a gente vê depois a transformação dele nos Atos dos Apóstolos, né? Exato, o sanguíneo é empolgado, ele vai na onda do momento, mas ele não tem que ir na onda do momento, ele tem que ir no que é certo. Enfim, esse é o sanguíneo. Faltam só mais 2, o melancólico e o fleumático. Deixa eu tomar uma água aqui porque eu tô falando muita coisa. Lembrando, a gente ainda vai para uma parte prática ali no final da live, que eu vou mostrar como é que vocês fazem para combater aqueles defeitos, viver aquelas virtudes, uma forma prática de vocês fazerem isso, tá? Mas antes, vamos terminar os temperamentos. Agora vamos pro melancólico. Antes de eu ir pro melancólico, uma brincadeira que eu comecei aqui na live, muitas pessoas entraram, qual que vocês acham que é o meu temperamento? Falaram todos os temperamentos aí, vamos ver qual que ganha, né? Qual que é o meu temperamento, depois eu vou revelar. Mas enquanto isso, o Vinícius Miguel que comentou, não vale comentar, hein, porque ele me conhece. Melancólico. Melancólico, que nem eu comentei, ele é frio, ou seja, ele não reage rápido, mas ele é seco, ou seja, apesar de não reagir rápido, aquilo ali fica guardado. Aquilo ali, na hora, ele às vezes não chamou tanta atenção, mas ficou e guardou e abriu uma ferida no melancólico. O melancólico é muito assim. E ou seja, ele não tem manifestação exterior, né? Ele não tem ele não gosta de se manifestar exteriormente, mas o interior dele é riquíssimo. O interior do melancólico, né? Toda a energia do melancólico está ali no interior. Que nem eu comentei ali quando eu estava comparando com o sanguíneo, ele mostra tudo, ele não guarda nada para ele. O melancólico é o contrário. Lembra que eu falei? O sanguíneo está de um lado, o melancólico de outro, é o oposto. O melancólico ele guarda tudo. Então as manifestações exteriores, né? Se no sanguíneo eles eram tudo, eles mostravam cada passo do que o sanguíneo ia fazer, o melancólico ele guarda tudo e ele quer guardar tanta coisa que transborda nas manifestações exteriores. Ele queria guardar tudo, mas não deu, daí acabou explodindo pra cá, saindo pra cá. E o que é essas manifestações assim que acabam transbordando? Às vezes é um choro, né? Às vezes é uma careta, assim, uma cara assim, de uma reação. O melancólico ele tem muito isso. Você olha pro melancólico assim, poucas manifestações assim exteriores. Quem conhece mesmo o melancólico, né? É difícil você conhecer o melancólico, tá? O melancólico, para você conhecer ele de verdade, você precisa conviver bastante com ele, porque ele não mostra quem ele é para as pessoas.
Isso é um grande defeito depois que eu vou falar, mas ele não mostra para as pessoas quem ele é. Ele não mostra a verdadeira face dele. Porque ele quer guardar aquilo para ele. Então você vê algumas ações do melancólico só tem engraçadas, assim, porque parece que não mostra direito quem que ele é. Né? E depois quando você conhece um melancólico, você vira bem amigo, mais próximo, mais íntimo, você vê, nossa, ele é uma pessoa completamente diferente do que eu imaginava. Porque, justamente por isso, o exterior do melancólico é muito diferente do interior. E isso dá para ele algumas características muito notáveis. Primeiro porque é uma pessoa muito profunda, né? Como ele só tem o interior ali, o interior é riquíssimo. Então é uma pessoa muito profunda, né? Que raciocina, tem um raciocínio agudo, é uma pessoa que enxerga algo que os outros temperamentos não enxergam. Né? Pensando em questão de grupo de trabalho ou né, numa empresa, é muito importante ter um melancólico ali, porque o melancólico ele enxerga coisa que nenhum outro enxerga, porque ele tem uma observação assim muito precisa, muito aguda, muito detalhista da realidade, né? Coisa que os outros que estão tão focados ali nos objetivos, nas paixões, não estão vendo. Mas o melancólico, por estar ali, né, captando as coisas exteriores para enriquecer o interior dele, ele, atento ali a cada detalhe, ele consegue enxergar coisas que nenhum outro enxerga. Então, ele é uma pessoa muito interior. E por ser uma pessoa muito interior, ele gosta da presença dele, ele gosta da própria companhia. Então é uma pessoa que tende para uma certa solidão. Não que o melancólico não goste de outras pessoas, mas ele costuma ter mais facilidade para estar sozinho. Diferente do sanguíneo, que como ele quer mostrar a alma dele para todo mundo, ele quer ter companhia, ele quer ter pessoas com ele. O melancólico não, ele já é mais satisfeito com a própria companhia. Profissão para um melancólico, pois eu não vou entrar tanto nisso nessa live, né? Teria que pensar um pouco, eu não preparei algo para profissões, assim. Então, essas perguntas assim, podem mandar na caixinha quando a gente abre a caixinha aqui no Instagram, que essas coisas ali eu respondo. Mas aqui vou focar mais na vida espiritual, que é o que eu preparei para vocês. Então, quais são as qualidades do melancólico, né? Por ser essa pessoa interior? Diferente do sanguíneo, que tem que desenvolver o recolhimento, para o melancólico, o recolhimento ele é mais fácil. Né? Então, ele tem como que de uma forma natural o recolhimento. É uma coisa muito... É natural, ele não precisa se esforçar para se recolher, porque ele é recolhido por natureza. Né? Ele tem que se esforçar para se exteriorizar, para agir. Né? Essa é a dificuldade do melancólico. E por ser uma pessoa muito recolhida, ele tem mais facilidade com exercício de piedade. Né? Ele é uma pessoa que tem mais facilidade com a própria piedade. Né? Em rezar um terço, em fazer uma meditação, uma leitura espiritual. A oração, no geral, o melancólico ele tem mais facilidade. Né? Porque ele é mais interior, então ele consegue ter acesso a esse lugar onde Deus habita, digamos assim. Ele tem mais facilidade para isso. Por ser também uma pessoa muito interior, muito detalhista, muito observadora, ele também, o melancólico, ele também é muito... Ele tem isso em relação a si mesmo. Porque como o que ele está observando é tudo em relação a ele, né? Então o exterior que ele observa é para enriquecer o mundo dele. Ele está tirando lições do que ele vê no mundo, né? Então ele vê os acontecimentos e tira lições para ele, vai absorvendo aquilo. Então ele tem muita facilidade para um autoconhecimento, para se conhecer. Né? O melancólico consegue se descrever muito bem, porque ele tá se enxergando muito bem dentro do seu interior. E ele também é uma pessoa muito organizada, né? Porque como ele tem esse interior ali, ele tem que ir construindo aquele interior, né? Porque como o mundo exterior ele é um pouco... incomoda às vezes o melancólico, ele precisa construir um mundo interior onde ele caiba. Então isso ajuda muito a ele a ser bem organizado, porque ele organiza os pensamentos, organiza as ideias, vai colocando tudo no seu lado,
né? O melancólico ele tem essa característica também. Mas essas características também levam a alguns defeitos muito sérios do melancólico. Primeiro, eu falei que ele tem essa facilidade de autoconhecimento, ele está sempre absorvendo coisas para enriquecer o seu mundo interior, só que isso pode levar o melancólico a um certo egoísmo, de só olhar para ele, de só se importar com ele. E às vezes ele tem essa ilusão de que está se importando com os outros, mas na verdade aquilo ali é porque às vezes para não se sentir mal, né? Então é uma coisa muito muito para ele, ele tem essa tendência do egoísmo, uma pessoa muito centrada em si mesma. E querendo ou não, por contraditório que pareça, ela é uma pessoa vaidosa. O melancólico tem problema com vaidade. Perguntaram agora, o melancólico pode ser tímido? Sim. Essa é talvez a característica assim, que a gente mais enxerga nos melancólicos. Os melancólicos são pessoas tímidas, pessoas introvertidas. Só que isso, pro melancólico, muitas vezes parte de uma vaidade. E aí que vem um certo paradoxo, porque parece que essa vaidade ela só se manifesta exteriormente, né? O sanguíneo às vezes tem problema com vaidade também, só que de querer mostrar, né? De querer se mostrar para os outros. Só que o melancólico, ele fala o melancólico, ele é vaidoso porque ele não porque ele quer mostrar para todo mundo as qualidades dele, mas porque ele quer esconder os defeitos dele. Introvertido não é necessariamente tímido, sim, são coisas diferentes, mas para vocês entenderem assim, que são pessoas mais reservadas, então, assim, vamos ficar com essa palavra aqui. Mas assim, essa timidez que às vezes o melancólico tem, muitas vezes nasce dessa vaidade, não de querer mostrar as qualidades, mas de querer esconder os defeitos, quer guardar os seus defeitos, não quer mostrar para os outros quem ele é de verdade. Então esse é um problema que o melancólico tem que combater. O melancólico quer esconder ou tem medo de revelar. É mais medo de revelar, claro, não é uma... Dizer que quer esconder parece que é uma coisa que ele tá com malícia, né? Não. Ele tem medo de revelar, medo de mostrar para as pessoas quem ele é e as pessoas julgarem ele pelos defeitos. Enfim, outro problema do melancólico, por ele também ser muito interior, ele tem dificuldade de agir, ele tem uma certa fraqueza que ele tem que combater. Então, ele sabe que tem que fazer, mas ele fica adiando, deixa pra depois. Por quê? Porque ele tá com medo. Ele tem uma certa fraqueza de enfrentar, de sair da zona de conforto, de enfrentar os medos. É um problema do melancólico, porque como ele está olhando para dentro, né, dentro dele os problemas parecem muito maiores do que são de verdade. E por fim, né, por essa coisa de guardar as coisas, então os acontecimentos eles guardam, né, ele está sempre tirando os acontecimentos aprendizados para dentro, as coisas ruins ele também guarda e aquilo ali fica. Então ele tem uma certa tendência para ser uma pessoa rancorosa. E isso ele também precisa combater. Comentário, pelo que eu tô vendo, eu tenho tudo de ruim de todos os temperamentos. Calma, não é bem assim, não. Que nem eu comentei, esses defeitos todo mundo tem um pouquinho. A questão é encontrar o que você identifica como a maior tendência sua. Mas todo mundo tem esses problemas, assim, né? Não é porque o colérico é exterior que ele está isento também desses problemas do melancólico. Então, quais virtudes, o que o melancólico tem que fazer? Né? Primeiro, ele tem que ter muita confiança em Deus. Por ele querer controlar as coisas do jeito dele, ele acaba tendo dificuldade de se abrir para a providência. Ele precisa ter confiança em Deus, confiança no caminho que Deus está conduzindo ele. Ele precisa se esforçar para se exteriorizar um pouco, para sair um pouco de si mesmo, para olhar um pouco para os outros, colocar os outros em primeiro lugar, né? Esquecer um pouco esse mundo egoísta dele
para olhar para os outros e esquecer ali, isso aqui tá me machucando, não me interessa, eu tenho que fazer, porque é o meu dever. Então, quais virtudes o melancólico tem que desenvolver? Humildade, que também era do colérico, humildade também é para o melancólico, para combater esse egoísmo. Ele precisa de fortaleza para ser uma pessoa forte, para não ter medo das dificuldades que ele vai enfrentar, saber que na verdade os medos que ele tem é porque ele está olhando muito para si mesmo numa forma, ele vê os medos de uma forma meio abstrata, então para ele são muito maiores do que realmente são. Então ele precisa ser forte para combater esses medos e precisa desenvolver uma alegria, porque como essas coisas machucam o melancólico, ele tem até o próprio nome, né? Acabou virando melancólico como se fosse uma coisa triste. Ele precisa desenvolver uma certa alegria, virtude da alegria, ser uma pessoa alegre, olhar as coisas boas da vida, procurar esse otimismo. Quem que é um bom exemplo pro melancólico? Já que a gente está usando os apóstolos, né? O São Paulo, exemplo para os coléricos, São Pedro, exemplo para os sanguíneos, o apóstolo que é exemplo para os melancólicos é São João. São João, a gente vê, só lê o Evangelho de São João, como aquilo ali é profundíssimo. Olha o prólogo de São João, só poderia ter saído de uma mente melancólica para conseguir observar tudo isso, né? E ele descrevendo em detalhes ali a paixão, né? Ele com aquela proximidade do peito de Jesus na Santa Ceia, uma pessoa muito interior. São João era assim, e ele soube desenvolver isso para se tornar uma virtude, uma grande virtude dele. Santa Teresinha do Menino Jesus também é um excelente exemplo para os sanguíneos, né? História de uma alma, ali é a história de uma alma melancólica, né? Muito melancólica, e ela soube vencer esses problemas do melancólico. Estou comentando que São Pedro é sanguíneo, tá? Eu dei do exemplo do São Pedro como sanguíneo. Convidei uma amiga melancólica para fazer uma experiência na comunidade de vida de uma comunidade. Até hoje estou esperando a resposta. O melancólico, ele é difícil de sair da zona de conforto, tá? Precisa insistir bastante, estar perto dele, entender por que ele não vai para frente. Mas enfim. Agora só falta o fleumático, daí a gente já vai para a parte prática. Nossa, falar me dá sede. Enfim, vamos pro fleumático. O fleumático, ele é frio e úmido. Ou seja, ele está no espectro de baixo, porque ele não reage rápido ou nem reage. Isso é bem próprio do fleumático. E úmido, aquilo não fica. Ou seja, de todos, ele é o que tem menos energia. Então, o fleumático, ele é aquela pessoa sossegada, tranquila, tudo tá bom pra ele. Pode ser, é isso aí. Sabe, aquela pessoa que tá de bem com a vida, tá sossegada. Esse é o fleumático. Tem alguns que chegam até assim, aqueles fleumáticos puros, assim, né? Eu comentei que às vezes você tem um temperamento misto, você pega um pouco do outro, mas tem aqueles fleumáticos que são puros, assim, que parecem uma planta. Eu brinco assim, nossa, cara, eu tenho um amigo assim, nossa, parece uma planta, cara, você não se mexe. É isso, né? O fleumático parece que tá ali. Ele não faz muita diferença assim no ambiente, parece. Porque ele tá ali tranquilo, tá na dele, né? Não quer incomodar ninguém, não quer ser incomodado, tá na dele. Isso, claro, o fleumático, ele... isso dá muitas qualidades pro fleumático, porque ele primeiro é uma pessoa que é constante, porque ele não é movido pelas paixões, pelo medo, pela ira, que nem os outros temperamentos. Ele tá ali, então se ele quer fazer uma coisa, ele vai lá e faz, e pronto. Não tem uma grande paixão movendo ele, não tem uma grande coisa da qual ele tá fugindo, não, ele só vai lá e age. O fleumático é sossegado. Ele também é uma pessoa bastante prudente, porque, de novo, ele não é movimentado pelas paixões nem exteriores, porque ele não reage rápido, nem interiores, porque ele não guarda aquilo.
Então, ele tem uma facilidade para se colocar fora das situações e ter um julgamento bastante racional, porque ele não está sendo influenciado pelas paixões. Então, ele tem facilidade para ser uma pessoa prudente. Né? O fleumático é uma pessoa muito séria, assim, às vezes muito confiável. Porque, de novo, ele não tem essa dificuldade. O comentário aqui, não reage rápido igual a não reage nunca. Tem essas duas realidades, né? Pode ser que não reaja rápido e demore ali para reagir, às vezes refletiu, mas pode ser que ela nem reage, tá nem aí. Né? Tá chovendo faca ali e ela tá de boa. Também é uma pessoa muito paciente, que, de novo, não tem essa dificuldade de olhar para o longo prazo. Não. Ela tá ali paciente, constante, né? Sóbria. Porém, existem alguns defeitos. Por quê? Muito disso decorre justamente dessa falta de energia. Né? Tô resumindo o livro agora, um livro que eu já li algumas vezes, chama Educação da Vontade. A grande tese do livro, resumindo muito, é de que não basta só uma ideia para você mover a sua vontade, né? Uma grande ideia, um ideal. Não, você precisa unir a tua vontade a paixões fortes, a sentimentos fortes, para que esse sentimento, essas paixões sejam o combustível para você agir. O fleumático ele tem muita dificuldade para isso, porque ele não acha esses sentimentos para mover ele. Ele tá ali muito no racional mesmo. E por isso que ele tem dificuldade de agir. Então ele tem muita dificuldade com... Assim, ele é muito acomodado. Né? A zona de conforto dele é onde ele vive. Ele tá vivendo ali no conforto dele. Ele também, por ter essa falta de energia, essa falta de ímpeto para ação, ele tende muito para preguiça. Então, eu tenho que fazer isso? Daí ele vai lá, ele reflete e ele não encontra razões imediatas para agir. Ele pensa, eu posso fazer isso depois e tal, mas daí acaba não fazendo. Então, ele tem essa dificuldade com a preguiça, porque ele não consegue sair da cadeira, se levantar e ir lá fazer. Porque falta essa energia interior. Né? Ele procrastina demais, é muito do fleumático. Fleumático, pelas pesquisas que fazem, né? Eu até testei fazer uma pesquisa, qual o seu temperamento aqui na enquete. É o temperamento mais raro que tem. É difícil as pessoas responderem, sou fleumática. Assim, normalmente, colérico, sanguíneo e melancólico estão empatados, assim, e tem o fleumático ali bem menos, assim, metade dos outros. É um temperamento um pouquinho mais raro. Então, o que o fleumático tem que fazer, né? Ele tem que aprender a sair da zona de conforto. Ele tem que se desconfortar, ele tem que se colocar em situações desconfortáveis para que isso gere nele sentimentos. Ele precisa desses sentimentos para poder agir, para ter essa força, para gerar energia. E ele só vai conseguir isso procurando sair da zona de conforto. E ele também precisa, já que ele é uma pessoa muito racional, usar essa racionalidade para movimentar essa própria vontade e excitar sentimentos. Então, procurar essas ideias, né, esses pensamentos, esses ideais que vão mover ele, que vão excitar sentimentos. Tem que procurar sentimentos. Fleumático raro, aqui em casa tem 2. Uau, é difícil, mas é possível sim. Virtudes que o fleumático tem que desenvolver. Perguntaram aqui se São Francisco era fleumático, não sei. Eu tenho que ler ainda minha biografia de São Francisco. Eu posso perguntar para um amigo que conhece bastante São Francisco, mas é possível. Eu só não conheço tanto. Virtudes que o fleumático tem que desenvolver. Magnanimidade. Buscar coisas grandes. Né? Buscar sair dessa zona de conforto para fazer coisas grandes. Que é o que é natural lá do colérico. Né? Ele tem magnanimidade como uma virtude inata. O fleumático não, ele tem que buscar desenvolver isso.
né? Porque senão ele tá ali acostumado para vidinha cômoda e pequena com a qual ele está acostumado. Tem algum lugar que possamos fazer um teste para ter certeza qual é o nosso temperamento predominante? Eu dei umas dicas no começo da live, né? Umas perguntas, só que mais gerais, assim, né? Tem alguns testes se você pesquisar na internet. Eu vou tentar procurar um bom e amanhã colocar nos stories, né? Vou fazer uma pesquisa ali e mandar para vocês caso ainda estejam com dificuldade para reconhecer o próprio temperamento. Então, virtudes: magnanimidade, para combater essa acomodação do fleumático. Diligência, ou seja, é o contrário da preguiça, né? Então, ter essa prontidão para agir, né? Para fazer o que ele deve fazer, para cumprir o dever, e cumprir o dever da forma certa, não de forma preguiçosa, de qualquer jeito. Desenvolver essa diligência. E virtude para combater essa certa inatividade, virtude do apostolado, se empenhar, assumir responsabilidades e tá ali combatendo aquela zona de conforto dele, sair da zona de conforto, vai numa missão, vai fazer obra de caridade, vai para fora, vai fazer alguma coisa para se movimentar, para se acostumar com esse movimento, com essa atividade, para sair dessa zona de conforto. Quem que é o santo mais conhecido aí dos fleumáticos? Bom, esse não tem tantos os apóstolos, né? Porque os apóstolos mais conhecidos ali já se esgotaram. Mas o santo que sempre comentam, que é o modelo dos fleumáticos, é Santo Tomás de Aquino. Esse é fleumático mesmo, né? Você vê pela forma como ele escreve também, que ele tá ali... Não tem pessoa mais racional que Santo Tomás de Aquino. Ele está ali analisando as coisas assim de uma forma super racional. Isso aqui, logo isso, por isso aqui, isso. E você vê na vida de Santo Tomás de Aquino como ele era muito, muito centrado, né? muito constante. Né? Típico de uma pessoa fleumática, assim, que não é movimentada, não tem altos e baixos. Uma pessoa muito centrada, muito ali, mas que soube educar isso para realizar grandes obras, desenvolver essa virtude da magnanimidade. Só vê a obra extensa de Santo Tomás de Aquino, colaborou para educar diversos outros teólogos, santos, contribuiu para a liturgia da igreja, né? Ele que escreveu todos os hinos ali, as orações da festa de Corpus Christi, que a gente vai celebrar daqui a pouco. Então, mesmo sendo fleumático, mesmo tendo essa tendência para acomodação, ele foi lá e realizou grandes obras. Santo Tomás de Aquino é um grande exemplo para os fleumáticos. Deixa eu responder algumas perguntas aqui que eu vi. É difícil a conversão de um colérico? Olha, colérico talvez seja o mais difícil de converter, viu? Porque eles são teimosos. É uma dificuldade. De fato, né? O colérico, apesar de ter energia e direcionado para o objetivo certo, ser talvez o melhor temperamento, para chegar até lá é difícil. Qual o temperamento que mais se move a querer melhorar, evoluir, que ama trabalhar em si próprio? O colérico. Colérico, de novo, tá no objetivo certo, o colérico manda ver. Ele colocou o objetivo certo, é só deixar ele seguir, que ele vai quase que no automático, que ele tá ali sempre em busca do objetivo. Enfim, esses são os temperamentos. Né? Respondem aqui para mim se vocês conseguiram compreender, primeiro, qual que é o seu temperamento, né? Se você tinha essa dúvida, ou às vezes você mudou, nossa, achava que era um, mas você falando agora percebi que sou outro, né? Já vi alguns comentários nesse sentido. Compreenderam ali quais são as virtudes, quais são os defeitos, que agora a gente vai entrar na parte prática mesmo, né? Tenha certeza que você anotou. A live vai ficar salva nesse final de semana, mas se você quiser ter ela mais tempo para estudar, já vou contar como é que você faz para ter essa aula ali, para estudar por mais tempo, para você anotar realmente quais são essas virtudes, quais são os defeitos, né? O que eu preciso fazer. Agora vamos para a parte prática. Mas antes, né, já tinha feito a brincadeira ali para descobrir qual é o meu temperamento.
né? Então vamos revelar aqui, né? Eu vi muita gente falando que eu sou... No começo, muita gente falando que eu sou sanguíneo, depois teve um foco de gente falando que eu sou fleumático. Colérico teve menos. Eu só vi pouco de melancólico, sendo que eu sou melancólico, tá? Eu sou bem melancólico. Apesar de eu ter essa facilidade pra falar em frente às câmeras, assim, isso não é muito normal, assim, né? Mas eu sou melancólico, tá? Eu sou bem melancólico. Então, na parte ali do melancólico, talvez tenha entregado um pouco ali, porque eu revelei muitos detalhes. Mas eu sou bem melancólico. Enfim, vamos pra parte prática, né? Dentro da vida espiritual, né? A gente comentou sobre os defeitos, sobre as qualidades de cada um dos temperamentos, como é que você identifica eles. Agora o que eu tenho que fazer? Agora que eu tenho anotado, já vi que eu sou colérico, que eu tenho esses defeitos, que eu tenho essas qualidades, o que eu tenho que fazer agora? Existe uma prática de piedade, um exercício de piedade que é muito, assim, muito focado para isso. Para você pegar um defeito e transformar em virtude. Para você ir lá no defeito e atacar cada uma das manifestações dele. Para você pegar uma virtude e traçar propósitos, resoluções e ir fazendo, e fazendo, e fazendo. Existe um exercício que é excelente para isso. E quem propôs muito, não quem inventou, isso já existia, mas quem divulgou assim amplamente esse exercício foi um colérico, né, para variar. Santo Inácio de Loyola. Eu estou falando do exame particular. Ou seja, no exame particular, você traça um plano de combate espiritual. Ou seja, você identifica o seu defeito dominante. Essa é a utilidade dos temperamentos. Você identificar o seu defeito dominante e ver também como que você pode usar suas qualidades para o bem. Então, identificando o seu defeito dominante, você vai lá e ataca ele. Traça um plano de combate, ó. É como se fosse uma guerra mesmo, né? Santo Inácio ele era soldado, né? Então ele entende bem disso. Você pega ali um inimigo, você identifica ali todas as estratégias do inimigo, né? Pega o defeito, o defeito tem essa manifestação aqui, ele faz isso daqui, se eu fizer isso, o defeito cresce, se eu fizer isso, ele diminui, não sei o quê. Anota todas as estratégias para combater o seu defeito e agora vai para o ataque. Esse ataque é o exame particular. O que é o exame particular? A gente faz um exame geral de consciência toda noite, certo? Ou pelo menos deveria fazer, né? Eu falo isso bastante aqui. Que é literalmente você chegar no fim da noite, né? Antes de se deitar, você vai lá, reflete um pouco sobre as suas ações no dia, né? Como é que foi minhas relações, minhas ações com relação a Deus, com relação aos outros, com relação a mim mesmo. Pode seguir um roteirinho, né? O nosso devocionário tem um roteirinho ali de perguntas para você fazer para si mesmo, para fazer esse exame de consciência, se eu fiz isso, deixei de fazer aquilo. Isso é um exame geral. Agora, existe um exame particular. Particular por quê? Geral é para todas as nossas ações. Particular é em relação a um defeito específico ou a uma virtude específica, se eu estou buscando aquela virtude específica. Evidentemente que na condição humana somos tão vulneráveis que é necessário às vezes parar para pensar nos problemas que vamos enfrentar amanhã e esquecemos que só Deus nos basta. É muito importante essa reflexão, inclusive para alguns temperamentos, né? Que tem tendência para o contrário. Mas enfim, exame particular. Como que faz isso? Como que eu faço para traçar esse plano de combate espiritual mesmo, para que todo dia eu vá lá e observe as minhas ações em relação a um defeito específico? Se eu deixei de cumprir aquilo, se eu caí naquele defeito de novo, ou se, pelo contrário, uma virtude, se eu estou perseguindo os passos daquela virtude. Como que a gente faz isso? Existe toda uma construção que a gente tem que fazer, né? Primeiro, para reconhecer esse defeito dominante. Aqui eu citei as tendências gerais de cada temperamento. Então, muito provavelmente, o do seu temperamento vai ser o seu defeito dominante. Eu citei mais de um defeito de cada defeito dominante para você tentar identificar o seu. Mas não necessariamente vai ser o do temperamento, tá? Que nem eu falei. De pessoa para pessoa, aqui a gente está falando de tendências. Só que o temperamento, ele muitas vezes vai indicar já esse defeito dominante. E é ele que você tem que combater. Então você tem que, de fato, estudar esse defeito, né? Estudar o que os teólogos, o que
pegar uma leitura espiritual, ali, um livro que te indique o que é, que trace, né, o caminho desse defeito, desse pecado, para que você vá no oposto. Ou seja, tem uma virtude oposta que eu tenho que passar a cultivar. Por exemplo, descobri que é a preguiça o meu defeito dominante. Né? Sou fleumático, é a preguiça o meu defeito dominante. O que eu preciso fazer? Eu vou compreender a preguiça, ver como ela influencia na minha vida. Ok, por conta da preguiça eu não consigo acordar cedo, eu não consigo cumprir prazos, eu sempre chego atrasado, eu faço tal coisa, eu não consigo ajudar os outros. Você vai listando essas manifestações e depois, qual que é a virtude oposta à preguiça? É a diligência. Ou seja, ter essa prontidão para cumprir o dever. O que a diligência me leva a fazer? Ela me leva a ter essa prontidão, ela me leva a compreender o meu dever, a buscar já de imediato cumprir o meu dever, antecipar o meu dever, cumprir o dever em todos os mínimos detalhes, entregar uma obra perfeita. E depois traçar pontos específicos para você observar todos os dias. Depois de você fazer o exame geral, você vai lá e observa todos os dias se você cumpriu aquilo. Ou seja, não, tem que acordar cedo, acordar tal horário. Acordei, vou lá e marco. Não acordei cedo, fiquei enrolando na cama, putz, hoje não foi. No outro dia, vai de novo. Até você pegar aquele hábito. Até você combater de fato aquele defeito. E aí que vem a boa notícia, que eu quero trazer para vocês. A gente já tem um material que ajuda vocês a fazer isso. E que, se vocês não conhecem, é esse daqui. É o nosso diário espiritual. Ele é todo feito para que você consiga fazer esse plano de combate espiritual. Ou seja, a gente tem aqui um lugar para você fazer esse exame particular. Não sei se dá para ver direito aqui. Ou seja, você anota o defeito, anota essas manifestações e traça pontos específicos para você ver todo dia. Aqui também, a virtude que você quer praticar, o que essa virtude vai mudar na sua vida e pontos específicos para você observar toda noite. A gente colocou na virtude um modelo daquela virtude, né, um santo ali para você se espelhar e um lema para você guardar. Né? Então, pensando nesse exemplo da preguiça, pega ali uma frase: faz o que deves e está no que fazes. Guarda essa frase como um lema para esse combate. Mas eu entendo que traçar esse plano é um pouco difícil. Vocês precisam de auxílio, né, talvez de um passo a passo ali. Tanto que, por conta disso, que a gente disponibilizou junto com o diário um livretinho que vem junto, que tem aqui um resumo de todas as virtudes, das principais virtudes, né, das virtudes morais e anexas, né? Então tem aqui fortaleza, prudência, justiça, temperança, castidade, mansidão, humildade, assim como os 7 pecados capitais, ou seja, as principais manifestações de cada pecado capital, para que você também consiga identificar na sua vida: opa, esse pecado parece que está se manifestando nesse meu defeito dominante. Como é que eu combato ele? Preguiça é um pecado capital. Né? Muitos dos defeitos, né? Soberba, orgulho, né? que está ali no colérico, no melancólico, também está é um dos pecados capitais. E aí que vem a boa notícia que eu queria passar para vocês. Isso aqui vocês já conhecem. A gente tem o nosso diário espiritual, esse caderninho. A boa notícia é qual? Na verdade, mais de uma. Primeira, esse material está em promoção. Tá com o mesmo preço que a gente fez no lançamento dele, né? Porque o valor cheio dele é R$ 119,90 e ele está sendo vendido agora por R$ 87,00. Então você vai ganhar tanto o seu diário espiritual, onde você vai fazer esse exame particular, ganhar esse livretinho que tem esse resumo das virtudes, um passo a passo para você fazer isso, como identificar seu defeito dominante. E tem ainda mais algumas coisas aqui, tá? Eu só mostrei um aspecto, mas aqui tem para você anotar suas meditações, para você
fazer um resumo das suas leituras espirituais, direção espiritual, anotar as observações do seu diretor. E tem uma tabelinha ali que eu comentei, né, para você verificar todos os dias. Então você vai anotar os pontos específicos, você vai numerar eles. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai todo dia aqui nessa tabelinha e ver aqui, ó, defeito dominante. Eu anotei coisas que eu quero evitar. Ou seja, eu não quero procrastinar, eu não quero fazer tal pecado. Aí você vai numerar esses pontos específicos e toda vez que você cometer aquilo de novo, você vai lá e marca. Para o objetivo ser você deixar de marcar. Mas você vai lá e marca, aquela marca da vergonha ali, aquele X da vergonha. Putz, fiz. E o oposto para a virtude. Ou seja, algo que você quer fazer. Então agora você quer marcar. Eu quero acordar cedo, eu quero fazer a leitura espiritual, eu quero ir na missa. E toda vez que você fizer mesmo, cumprir esse propósito, você vai lá e anota. Isso aqui para os 12 meses do ano, não é datado, então pode começar em qualquer mês. Então, como eu comentei, a boa notícia é que isso aqui está em promoção, mas a outra boa notícia é que eu também preparei um outro material específico para os temperamentos, que é também que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou só mexer um pouco aqui na câmera. Eu vou mostrar um material específico sobre temperamentos. Então, só um pouquinho que eu vou desligar aqui para mover aqui para vocês. Aí, abrindo de novo a câmera. Aí, ó, a vida espiritual de cada temperamento, também um e-book em que a gente compilou todos os nossos conteúdos de uma forma bastante visual, bastante sistemática, sobre cada temperamento. Então, tudo aquilo que eu falei nessa live, né, se você não conseguiu anotar, se você se perdeu, porque eu sei que era muita informação, então a gente preparou um e-book aqui para vocês, com todos os pontos aqui. Vocês já estão reconhecendo o conteúdo que a gente preparou sobre os coléricos, mas aqui tem de todos os temperamentos, né? Tem o melancólico aqui, né? Características, qualidades, defeitos, o que ele tem que fazer para se educar, as virtudes que ele tem que desenvolver, os santos, todos os temperamentos aqui, o sanguíneo, depois o fleumático, enfim. Isso daqui, né, que eu preparei para vocês, né? A outra boa notícia é que para quem adquirir o Diário Espiritual ou quem já adquiriu, é um bônus, né? Eu estou entregando para vocês. Se você realmente quer viver, né, quer se empenhar nesse plano de combate espiritual conforme o projeto que a gente traçou aqui no Diário Espiritual, você vai ganhar acesso a esse material, que, de novo, tem todo o conteúdo que eu trouxe aqui na live para vocês, né, e vai ter a gravação dessa live. A gravação no Instagram vai ficar só até o final de semana, para dar tempo de vocês estudarem, pegarem alguma coisa. Mas para quem tem o Diário Espiritual e para quem adquirir ele durante essa promoção, vocês vão ganhar esse material também. E a gravação da live. Tá certo? Então, voltando um pouco aqui para minha cara, já que eu mostrei um pouquinho para vocês. Então, posso voltar aqui. Aí. Então, eu tenho mais novidade. Não acabou aí. Eu comentei que eu preparei esse material. E tem outro que eu preparei também, só que não ficou pronto ainda. Ele provavelmente vai ficar pronto no mês que vem. Mas ele também vai ser disponibilizado para quem adquirir o diário. Ele vai ser um material exatamente como eu mostrei ali dos temperamentos, só que agora focado em cada um dos 7 pecados capitais. Então é um plano de combate espiritual pronto, feito, exatamente com tudo que você tem que anotar aqui para você ir lá e combater um pecado capital. Meu problema é o orgulho, tem ali todas as manifestações do orgulho, pontos específicos, sugestões para você observar, qual que é a virtude oposta. Isso para todos os pecados capitais: orgulho, ira, luxúria, avareza, inveja, gula, estou esquecendo de um aqui, preguiça. Todos eles têm
tudo que você precisa anotar, tudo que você precisa traçar aqui no plano diariamente e sugestões de pontos específicos. E isso também vai ser disponibilizado livre, né, como um bônus para quem, de novo, adquiriu o Diário Espiritual, que nem eu falei, tá por R$ 87. E você também tem, não é só isso que tem, tá? Tem isso daqui, esse material também em e-book, que você também pode acessar em e-book. Tem live, tem uma aula sobre como usar isso daqui. Tem uma aula inteira mostrando página por página como que você traça esse plano de combate espiritual customizado para você. E tem também todas as aulas do evento que a gente fez no ano passado, que é sobre progresso espiritual, que a gente chamou Padre Felipe Neco, professor Dr. Rafael Bradbeck, Padre Mateus de Matos, professor Fábio Florenci, né, tradutor de vários livros que vocês podem estar lendo aí. Enfim, para tratar de temas de progresso espiritual que vocês também podem aplicar aqui. Tudo isso livre, que é o acesso. Como que vocês adquirem? Tem o link na nossa bio, tem vários links ali. É Diário Espiritual para Patronos. Se vocês querem assinar ali no site, é diariopatronos.com.br. A gente vai deixar, terminando a live, eu vou deixar o link ali nos stories, tá? Mas tem no link da bio, é só ver, tem acho que 5 links ali. Um deles é Diário Espiritual Patronos, é ali, tá? E tá em promoção, por tempo limitado. E, de novo, você vai ganhar tudo isso daqui. Se você já tem o Diário Espiritual e não tem acesso à plataforma, se você comprou lá no lançamento, entre em contato com a gente, que daí a gente já resolve isso para você, tá bom? Se você ainda não conseguiu ter acesso a esses materiais. Mas então é isso. De novo, promessas aqui, né? Amanhã eu tenho que mandar para vocês o teste de temperamentos, né? Para quem ainda não se descobriu aqui. Essa live vai ficar gravada somente até domingo, né, para vocês terem o final de semana para estudarem. Mas se você quer a gravação dessa live, também vai estar disponível, né, isso, a gravação por 1 ano ali, que é o período de acesso à plataforma, para quem adquirir o Diário Espiritual, que está em promoção, e e-book dos temperamentos, e-book do combate dos 7 pecados capitais, que vai ficar pronto, imagino que mês que vem. Essas aulas, tudo isso, R$ 87, tá? Nossa, é muita coisa por esse preço e fico feliz em poder ajudar vocês mais uma vez. Agradeço pela confiança e vamos rezar aí para que esse plano de combate espiritual que vocês vão colocar em prática, eu espero que vocês coloquem em prática com o Sim Diário Espiritual, que vocês consigam vencer os defeitos dos próprios temperamentos e encontrar um caminho aí para a santidade que seja próprio para cada um de vocês. Então, agradeço mais uma vez pela confiança e boa noite a todos.